segredo da tecnologia anaeróbia independente, esse é um reator WASB, mas principalmente para os reatores que trabalham com elevadas cargas orgânicas volumétricas, como a gente falou, EGSB e C, a granulação tem uma importância extremamente elevada. Né? Então, existem algumas teorias que tentam explicar um pouco esse processo de granulação, e até hoje a gente não tem ainda uma corrente única que, de uma certa forma, em todas as condições que já foram observadas granulação, mesmo em culturas puras, já se observou granulação, você acaba que aí, por exemplo, aquela teoria do espaguete já não funciona, né? Porque a teoria do espaguete você precisa de diferentes morfologias, filamentosas, esféricas, curvadas, etc., né? Mas principalmente a presença de micro-organismos filamentosos. E muitas vezes, em culturas puras, você só tem uma única morfologia e mesmo assim se observa em algumas situações a formação de grânulos. Né? O que nos leva a crer de que, de fato, é um processo dependente de vários aspectos, não só da atração eletrostática, muitas vezes, que é favorecida em determinadas condições de diminuição do potencial zeta, né, ali entre as partículas, e você tem também a produção de EPS, e você tem também ali condições hidrodinâmicas que acabam favorecendo mais ou menos o processo de granulação. Portanto, é algo extremamente complexo e que é dependente aí de vários aspectos, né? Muitos que eu já falei, ligações químicas existentes aí, né? Formação de pontos de hidrogênio, forças de Van der Waals, enfim, tem todos esses vários pontos que são, de uma certa forma, norteadores do processo de granulação. E aí, o segredo do reator de alta taxa é exatamente nessa capacidade de autoimobilização, ou seja, de você formar flocos, grânulos, e de você evitar que esses flocos e grânulos acabem saindo junto com o efluente, visto que não há nenhum dispositivo ali convenientemente projetado a jusante para essa remoção, né? Da forma como existe em um reator de lodo ativado, que você tem uma unidade de decantação secundária projetada especificamente para isso, ou com a utilização de membranas, quando se utiliza, por exemplo, os bioreatores a membrana. Portanto, essa criação de condições de formação de bons grânulos, de elevados tamanhos, de elevadas velocidades de sedimentação, e de você projetar no teu reator de alta taxa unidades de polimento dentro desse teu tanque, dentro desse teu meio reacional, né? Você vai garantir o sucesso ali da tua tecnologia. Portanto, quando você tem alguns constituintes, por exemplo, gordura, óleos, que acabem interferindo neste processo de granulação e de sedimentação, você corre um grande risco de insucesso, no sentido de que, se a quantidade de lodo que você perde no teu efluente é maior do que a quantidade de lodo que você acaba formando, você vai ter, com o tempo, uma total perda da tua biomassa e total colapso do sistema de tratamento. Além do que, essas elevadas concentrações, essas perdas de sólidos em suspensão no efluente, vão culminar na diminuição da eficiência de remoção ali do reator e, consequentemente, gastos, não cumprimento aí com aspectos de legislação, eventuais multas, né, e problemas, por exemplo,
de atendimento a um determinado padrão de reuso, quando é o caso. Portanto, a gente tem que ter num reator a formação de um consórcio microbiano que seja capaz de se autoimobilizar ali no reator e que também tenha uma elevada atividade biológica, uma elevada atividade microbiana e que você tenha uma transformação dessa DQO complexa finalmente em metano e CO2, que, como discutimos, é a forma com que você elimina a DQO do teu sistema grandemente. Haja visto que normalmente a concentração de sulfato é muito baixa, né? Em comparação, por exemplo, a fração carbonácea, esgoto sanitário, que a maior contribuição para a eliminação dessa DQO é pela rota metanogênica e uma pequena contribuição pela rota sulfetogênica. Para sistemas de tratamento que você tem uma concentração de sulfato mais elevada, aí essa contribuição, dado o processo de sulfetogênese, pode ter um maior destaque em relação à metanogênese, mas para o esgoto sanitário, como falei, essa contribuição da metanogênese é muito mais importante. Tá? Portanto, o lodo anaeróbio que eu formo em um determinado reator é grandemente dependente do tipo de substrato afluente, principalmente, mas também é dependente de um outro aspecto importante, né? Se esse substrato, se esse esgoto ele tem características mais solúveis ou particuladas, é função também do fluxo, que para se alcançar a granulação, a literatura cita que esse fluxo tem que ser ascendente. Tá? Então, essa constituição do esgoto ela é extremamente importante para esse processo. Normalmente a gente observa que esgotos ricos, por exemplo, em açúcares, eles acabam ajudando bastante na granulação. Tá? Por exemplo, esgotos que contêm muita gordura acaba interferindo negativamente nessa granulação. Tá? E assim sucessivamente, tá? Como a gente já discutiu em aulas passadas. Esse lodo que eu formo no sistema anaeróbio, ele pode ser classificado em 3 categorias. Um lodo ideal, que é um lodo granular, que, como falamos, é um lodo que tem um bom tamanho, uma boa densidade, que isso resulta em uma elevada velocidade de sedimentação. Nós temos o pior tipo de lodo, que eu formo no reator anaeróbio, que é o chamado de lodo disperso, que você tem uma baixa velocidade de sedimentação, uma baixa dificuldade de separação no sistema bifásico. E você tem um lodo floculento, que é um lodo intermediário, e, uma vez mais, como ele é intermediário, ele tanto pode tender mais a um disperso, quanto tender mais a um lodo granular. Mas, normalmente, ele tende mais a um lodo granular, né? Não é tão bom quanto, mas representa um lodo adequado, digamos assim, para a maior parte dos sistemas anaeróbios de tratamento. Então, esse lodo anaeróbio ele pode ter diferentes colorações, diferentes tamanhos, diferentes morfologias. Né? Às vezes você tem a formação de lodos com cavidades, né? Formação de vazios. Às vezes você tem um lodo que tem muita a precipitação, por exemplo, de cálcio, né? Quando que depende muito aí do tipo de efluente, como eu falei. Às vezes você tem um lodo que é envolto ali por uma camada de gordura. Mas assim, em linhas gerais, você tem ali um lodo mais de cor acinzentada, ou um lodo que é um lodo mais decorrente aí de processos metanogênicos usuais,
você tem um lodo com características mais escuras, né, preto, que quando você tem grandes concentrações, por exemplo, de bactérias adotoras de sulfato, que obviamente que você tem aí, nesse caso, uma concentração de sulfato já um pouco mais elevada do que as concentrações tradicionais. E você também pode vir a ter um lodo anaeróbio com características mais rosadas, por exemplo, como um lodo de um reator desnitrificante. Né? Não é um reator anaeróbio, mas é um reator anóxico. Mas o que eu quero dizer é que essas condições ambientais, essas condições redox, elas também interferem no jeitão, né, do teu lodo anaeróbio formado. Tá? Portanto, o processo de granulação é entendido como um fenômeno natural que ocorrerá em sistemas que tratam substratos principalmente solúveis e que tem um sistema de fluxo ascendente, que obviamente que você tem que ter uma condição hidráulica ali, um TDH, um tempo de detenção hidráulica, menor do que a idade de lodo. Então, você, num reator WASB, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, um reator de lodo ativado, a idade de lodo que normalmente a gente trabalha por exemplo, de no máximo 20, 30 dias. Né? E um TDH da ordem ali de 8 horas a 24 horas, por exemplo. No reator WASB, mesmo naqueles sistemas trabalhando com 6, 8 horas de tempo de detenção hidráulica, você consegue a manutenção de idade de lodo, se o sistema é bem operado, de idade de lodo muitas vezes superior a 80, 100 dias, né? Muitas vezes até mais, só para título de comparação. Portanto, essas condições elas são extremamente importantes no desenvolvimento ali de flocos, de grânulos, né, anaeróbios. Tá bom? Esse estudo de granulação é um estudo, de uma certa forma, antigo. Os primeiros estudos surgiram no final da década de 60, nos experimentos aí descritos por Young e McCarthy, né, que eles observaram em filtros anaeróbios ascendentes a formação de agregados de boa capacidade de sedimentação. Esses agregados eles possuíam diâmetros superiores a 3,1 milímetros. Tá? Então, vocês terem uma ideia do tamanho aí desses grãos, né? Bem razoáveis. E aí, esses estudos de McCarthy, né, e Young, eles meio que continuaram e alguns sistemas de tratamento anaeróbio foram construídos aí para tratamento de esgotos industriais, né, por exemplo, ligado, por exemplo, à produção de bebidas, enfim. E aí, em algumas dessas viagens a sistemas anaeróbios existentes, fora da Holanda, o professor Hadzeletner verificou a formação de grânulos, mesmo nesses sistemas, e que ele, a partir daí, pensou que seria interessante o desenvolvimento de um sistema em que você não precisasse de meio suporte para unicamente viabilizar esse crescimento microbiano. E a partir dessas observações do surgimento natural de grânulos nesses filtros anaeróbios ascendentes, foi que se concebeu os reatores do tipo manto de lodo e fluxo ascendente, ou conhecidos também como reatores WASP. Tá? Então, todo o desenvolvimento da tecnologia anaeróbia ela surgiu ali no início dos anos 80. E aí, a partir desse design do reator anaeróbio, se buscou um conjunto de elementos para exatamente viabilizar tanto essa boa capacidade de autoimobilização e de baixa perda de sólidos em suspensão no efluente, quanto também se ter elementos importantes para a efetiva retirada desse biogás ali gerado no sistema de tratamento,
se garantir uma boa distribuição do esgoto na região da manta de lodo, para evitar exatamente a formação de zonas mortas e curtos-circuitos hidráulicos, e outros elementos, né, também que foram incorporados ali ao longo do tempo, e especialmente começou-se a testar a tecnologia anaeróbica, não só para esgoto sanitário, mas também para várias águas residuárias industriais, né? E a partir daí você tem uma grande explosão do uso dos reatores WASB no mundo. E devo dizer que o Brasil é detentor de um grande parque tecnológico de reatores WASB, como já falamos, né, sendo considerado aí um dos maiores do mundo, ou o maior do mundo. Tá? E aí você tem, dentro dessa área de conhecimento, né, também a grande, como é que eu falo, a grande importância, né, do professor Ratzeletner nunca ter patenteado o reator WASB, né, de maneira a possibilitar a sua ampla disseminação no mundo, especialmente naqueles países que careciam de investimentos em infraestrutura de saneamento básico e que poderiam utilizar uma tecnologia de baixo custo e com todas as outras vantagens, né, dos reatores WASB que já discutimos. Tá? Então, essa atividade biológica do reator WASB e de outros reatores de alta taxa, ou seja, a capacidade de um determinado inóculo, ou de um determinado consórcio microbiano, ou de um determinado lodo, de transformar determinados substratos em biogás, é avaliado a partir de testes de atividade metanogênica, tá? Conhecido como AME, que é a atividade metanogênica específica. Esse teste da AME, a gente vai ter uma apresentação na próxima semana. Bom, e aí, essa AME, ela visa se avaliar, por exemplo, quando eu tenho mais de uma fonte de inóculo, para ver qual delas é a melhor, por exemplo, qual delas está com a melhor atividade em termos de transformação de um determinado substrato em biogás. Tá? Ele serve para avaliar, muitas vezes, o desempenho operacional da tua unidade de tratamento. Saber se, por exemplo, você está tendo um aumento da eficiência de conversão de um determinado substrato em metano ao longo do tempo, que significa dizer que o teu sistema está se aclimatando ou se adaptando àquelas condições ambientais, né? Ou se ele está perdendo atividade, em outras palavras, se está havendo algum tipo de processo de toxicidade aí, aguda ou crônica, no teu sistema de tratamento. Portanto, o teste da AME é um teste amplamente utilizado na área de gestão anaeróbica e que a gente é importante ter a noção também dos números, né? Portanto, para atividade metanogênica para esgoto sanitário, de uma forma geral, né? A gente trabalha aí com valores de 0,1 a 2 quilos de DQO na forma de metano por dia e por cada quilo de sólidos em suspensão, né, os sólidos suspensos voláteis. Esse valor, né, ele é normalizado pela quantidade de biomassa expressa aí em sólidos suspensos voláteis, haja visto que quanto mais biomassa eu tenho ali na minha garrafinha, né, que é utilizada para esse teste, é um teste embatelado, mais rápida é a tua produção de metano. Portanto, eu tenho que normalizar pela quantidade de biomassa exatamente por isso. Se a gente está trabalhando com esgoto industrial, então, devido à complexidade ali da água residuária, normalmente a gente acaba obtendo valores
de AMI ligeiramente menores, né? Esse limite superior do que quando utilizamos para esgoto sanitário, tá? Então, trabalhamos aí da ordem de 0,5 a 1. Mas, uma vez mais, isso dependerá muito do tipo de biomassa que você vai estar utilizando ali no teste, assim como determinadas condições ambientais, substratos, tudo isso norteará esses valores a serem encontrados. Tá? Bom, então, como já vimos, né, esses grânulos anaeróbios, né, eles podem ter diferentes densidades, mas a gente tem, se eu der um corte transversal em um determinado grânulo, o que é que normalmente a gente observa? Né? A gente observa que esses micro-organismos mais hidrolíticos, acidogênicos, eles se situam mais na superfície aqui do grânulo. Muitos desses organismos hidrolíticos, eles são, e mesmo acidogênicos, esses micro-organismos fermentativos, né, de uma forma geral, eles são factativos, portanto, eventual oxigênio que acabe entrando em contato aqui é rapidamente consumido pela via aeróbia ali desses micro-organismos facultativos. E nós temos aqui, normalmente, os micro-organismos metanogênicos que se situam no centro do grânulo, né? De uma certa forma, sendo protegidos pelos demais micro-organismos aqui envolvidos na conversão anaeróbia de matéria orgânica complexa em metano. Né? Ou seja, você tem um gradiente aqui de concentração de substrato e também envolvido aí nessa proteção desses micro-organismos metanogênicos, como já falamos, a maior parte desses micro-organismos metanogênicos e bactérias redutoras de sulfato são micro-organismos anaeróbios estritos. Tá? Portanto, isso é extremamente importante, essa proteção, mas é extremamente importante que esses meus grânulos exista uma estrutura microbiana, de uma certa forma, né, ou de natureza físico-química envolvida ali, para a agregação desses meus grânulos, desses meus flocos. Tá? Então, você tem, muitas vezes, quando eu tenho um efluente que contém muita gordura, por exemplo, essa gordura fica distribuída aqui nessa superfície, dificultando a entrada do substrato, né, o qual precisa ser transformado por todas essas rotas, né, essas rotas envolvidas, e você também começa a ter dificuldade de agregação dessas partículas. Tá? Além de que, muitas vezes, o biogás que se forma aqui tem dificuldade de ser expelido, como a gente está observando aqui nessa figura, e devido a isso você acaba gerando uma tensão ascendente ali e subsequente perda dessa biomassa muitas vezes. Tá? Então, o lodo anaeróbico, como já falamos, ele pode ter essas três naturezas. Um lodo de pior qualidade, que é o lodo disperso, que é esse aqui. A gente observa uma baixa capacidade de separação sólido-líquido aqui, ó, tá vendo? Do outro lado, o lodo granular, que tem uma excelente capacidade de separação sólido-líquido. E além do que, você tem uma menor, digamos assim, um menor IVL, né, aqui. E você tem aqui o lodo floculento, que uma vez mais, né, vai estar ou tendendo para cá ou tendendo para lá, dependendo desses aspectos aqui mais envolvidos na velocidade de sedimentação, principalmente. Né? Então, aqui seria mais ou menos o lodo disperso, aqui seria o lodo granular, e aqui esse do meio seria o meu lodo floculento. Tá? Bom, e aí, isso aqui é apenas para mostrar algumas vezes a formação de cavidades aqui, que são importantes muitas vezes nesse processo de expulsão
do biogás, né? Às vezes essa cavidade é formada exatamente pela saída do biogás do grânulo, é uma forma que o grânulo tem de promover essa rápida saída, né? Diminuindo aqui as tensões internas no grânulo. E aqui a teoria do espaguete, que é uma das teorias aceitas aí para consórcios microbianos, mas que não se aplica muitas vezes para o processo de granulação formado em culturas puras, né, como já comentamos. Tá? Então, a grande vantagem, né, como a gente já falou, dos sistemas do tipo ASBE, GSB e C, etc., é exatamente essa capacidade de você separar o tempo de detenção hidráulica, que vai estar diretamente envolvido nessa menor demanda de área, de volume reacional, e da idade de lodo, que está diretamente envolvida nas eficiências de remoção que são obtidas ali num dado sistema de tratamento, normalmente se correlacionando positivamente, né, com a idade de lodo. Né? A eficiência se correlaciona positivamente, quanto maior a idade de lodo, maior é a eficiência de remoção do sistema anaeróbio. Tá? Bom, e aí, gente, os reatores UASB, eles trabalham com valores da ordem de 10 a 15 quilos de DQO por cada dia, por cada metro cúbico de reator. Né? Então, só lembrando para vocês aqui do nosso conceito de carga, né? Então, a carga, só lembrando aqui o conceito de carga, né? É o produto da vazão pela DQO, né? Isso vai me dar quilo de DQO por dia, certo? E eu vou dividir isso pelo volume aqui do teu reator anaeróbio. Isso é o conceito de carga orgânica, que é quilo de DQO por dia, que a gente já viu isso, e volumétrica, porque eu estou dividindo essa carga de DQO afluente por unidade de volume reacional do reator UASB, por exemplo. Tá? Portanto, se a gente avança no tocante ao aprimoramento tecnológico dos processos anaeróbios, hoje em dia a gente trabalha com COVs muitas vezes superiores a 40 quilos de DQO por cada metro cúbico por dia. Tá? E que isso resultará, por exemplo, se o ASB o máximo dele é de 10 a 15, resultará em volumes muito menores, né, do que aqueles que seriam obtidos se utilizássemos um reator UASB. Tá? Bom, e aí apenas para mostrar algumas dessas características obtidas aí em reatores UASB, desses IEGSBs, por exemplo, de bilodos granulares formados, né? Ou seja, a literatura reporta valores, por exemplo, de velocidade de sedimentação dessa ordem aí, de 2 a 100 metros por hora, tipicamente 30 a 75 metros por hora, densidade aí de 1 a 1,05 gramas por litro, diâmetros dessa ordem de 0,1 a 8 milímetros, tipicamente de 0,15 a 4 milímetros. A forma é a forma esférica, com a superfície bem definida, e a cor pode ser cinza, pode ser preto, pode ser branco, né? Ou rosado, certo? Branco quando você tem muita gordura, cinza quando é um esgoto ali mais jovem, de característica mais metanogênica, o reator, e negro quando o esgoto ele tem um aspecto mais cético, né? Ou quando tem processos de redução de sulfato, como a gente já comentou.